Fala pessoal, Daniel Oliveira por aqui, sejam bem-vindos ao nosso fórum sobre gestão do quadro social. Isso mesmo, a SOQS 2022 ela está de volta. Você é nosso convidado, nossa convidada para o maior evento sobre gestão do quadro social. Uma iniciativa do Você Mais Cooperativo em parceria com o Eduardo Pessoa, né, o nosso Dudu, que nasce com o propósito de apoiar e sensibilizar as cooperativas sobre a forma de implementar a estratégia de OQS de forma eficaz. E também auxiliar e contribuir com a formação e o desenvolvimento dos colaboradores que estão à frente desse trabalho. Hoje, o case é sobre um tema tão incipiente dentro do cooperativismo, a jornada do cooperado. E para esse debate, nós trouxemos o João Sadal, gerente de cooperativismo da Cocamar. João, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. Seja bem-vindo ao nosso evento. Olá, Daniel. Muito obrigado. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, tá? João, a temática Jornada do Cooperado. Olha, o cooperado é a razão de existir das nossas cooperativas, certo? Sem dúvida. A jornada do cooperado, ela pode contribuir de que forma nós definimos a jornada do nosso cooperado? De que forma a jornada pode contribuir para o desenvolvimento das nossas cooperativas, para o desenvolvimento dos nossos cooperados? De que forma? Eu gostaria que você navegasse conosco, apresentasse um pouquinho da iniciativa que vocês têm aí na cooperativa de vocês, para a gente poder estudar um pouquinho mais sobre a jornada do cooperado. O cooperativismo, nós estamos amadurecendo ao longo do tempo, né, João? Nós temos algumas necessidades. E o cooperado, enquanto cliente, fornecedor, enquanto dono, nós precisamos de olhar para esse cooperado com outros olhos. E a jornada desse cooperado dentro da nossa cooperativa é uma estratégia que veio para ficar. Se a sua cooperativa não faz, olha, atenção, que João vai trazer um case de sucesso para nós agora. Muito bem, Daniel. Muito bem, pessoal. Esse tema jornada ele é muito complexo porque ele envolve todos os pontos de interação que o nosso cooperado tem com a nossa cooperativa. E para ajudar a gente nesse desafio, a gente então precisa monitorar, a gente precisa ter esse desenho muito claro sobre como é que funciona toda essa jornada, sobre como é que funciona cada uma dessas etapas de interação, porque a soma desses eventos, a soma dessas interações, constitui o que a gente chama de experiência do cooperado. Então, ao longo desse dia, eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu vou então pedir licença, Daniel, para compartilhar uma apresentação que eu trouxe para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre experiência, sobre jornada e também para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Cocamar. Bom, antes de mais nada, eu queria apresentar um pouquinho mais sobre a nossa cooperativa Cocamar. É importante que todos saibam de onde a gente está falando, quem a gente é e um pouquinho da nossa história. A gente, então, pessoal, a gente surgiu em 27 de março de 1963, lá com 46 cafeicultores que juntos eles entenderam que a gente ia ter muito mais oportunidades, seria muito mais possível fazer o negócio acontecer. De lá para cá, muita coisa aconteceu, a gente diversificou nossos negócios, né? Hoje a gente já está em mais de 90 unidades, né? Espalhadas pelos 3 estados, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E hoje a gente conta com mais de 15 mil cooperados, hoje, para ser bem preciso, mais de 16 mil cooperados, atuando principalmente com as produções de soja, milho, trigo, café e laranja. Essa aqui é um pouquinho da nossa missão, visão e valores, mas como toda cooperativa, né, que a gente falou aqui um pouquinho, a nossa missão é atender ao cooperado, o que a gente coloca também de forma complementar é que a gente quer fazer isso assegurando a perpetuação da cooperativa, né, a nossa continuidade de forma sustentável. Tá? E a nossa visão, onde a gente quer chegar, é crescer com rentabilidade, mas sem esquecer dos nossos valores, confiabilidade, equidade, ética, pessoas, qualidade, rentabilidade, responsabilidade socioambiental, segurança e transparência. Esse aqui são os estados que a gente tem unidades, como eu disse, a gente tem unidades além do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas a nossa sede administrativa fica em Maringá, é da onde aqui eu falo para vocês, tá? Com relação também aos nossos outros negócios, a gente também tem uma concessão de John Deere e hoje a gente também tem 10 unidades no Paraná,
atuando nesse negócio de máquinas, tá? Trazendo aqui alguns dos nossos números, então eu já falei para vocês, a gente tem mais de 16 mil cooperados, a gente tem ao todo mais de 51 mil produtores atendidos, né, entre cooperados, cooperantes, né, pessoas jurídicas, a gente tem mais de 100 unidades, e para atender todos esses produtores e cooperados, a gente conta com uma equipe de mais de 3.300 colaboradores, sendo que só das unidades a gente tem 1.400 colaboradores. Ao todo, a gente recebe mais de 4 milhões em termos de recebimento de grãos, tá? E aqui, para a gente fechar essa parte institucional, um pouco do nosso faturamento, né? Em 2021, a gente fechou próximo a casa dos 10 bilhões de faturamento, e esse gráfico é um pouco da nossa composição, mostrando que, principalmente, o negócio grãos e o negócio insumos são os carros-chefes da nossa cooperativa. Esses aqui são alguns dos nossos produtos que a gente comercializa na nossa cooperativa, como eu disse, soja, milho, trigo, café, laranja. Além disso, a gente também trabalha com os insumos agrícolas do produtor, a gente também tem a parte de madeiras, rações, suplementos minerais, implementos agrícolas, farelo, carne bovina e fertilizantes foliares. Esses aqui são rapidamente alguns dos nossos produtos de varejo. Você pode ver que a gente tem as marcas Purit, Suavity, Cocamare, Made in Roça. Essas aqui são algumas das nossas marcas de rações, então a gente tem a marca Dexter, Aspen, Pelica e Splinter. Além dos nossos negócios do agro, a gente tem os nossos produtos de carnes, nossa linha de fertilizantes Viridian, nossa linha de suplemento mineral Autofos. Muito bem, indo direto ao assunto então que a gente veio trabalhar hoje, que é a jornada do cooperado, trouxe aqui também algumas informações para mostrar de onde surgiu essa discussão. E tudo isso, Daniel e pessoal, começou na nossa última discussão de planejamento estratégico, onde a gente estava traçando as ações que iriam nortear o nosso ciclo estratégico dos próximos 5 anos. E naquele momento, a gente colocou o nosso cooperado no centro. E a partir disso, a gente desenhou toda essa nova jornada que seria para fazer essa gestão dessa experiência do cooperado. Então, trazendo aqui uma definição, gerir a experiência do cooperado é basicamente melhorar a satisfação das relações do cooperado com a Cocamar em todos os pontos de contato que ele tem. Então, a gente fez até esse desenho na época para idealizar, para materializar um pouquinho dessa nossa discussão, onde a gente colocou o cooperado no centro e a gente colocou alguns direcionadores. Então, a gente precisava trabalhar agilidade nos nossos processos, a gente precisaria fortalecer o suporte que a gente fornecia ao nosso cooperado, a gente precisaria pensar em mais tecnologia, trazer mais clareza para os nossos cooperados, trazer mais segurança nas nossas operações, nas nossas relações com os cooperados e, claro, mais protagonismo, né, mais espaço para que o cooperado consiga colocar as suas sugestões, participar das decisões, né, se sentir relevante e participante da sua cooperativa. Então, alguns pontos que a gente colocou é melhorar o atendimento dos cooperados das unidades, aumentar a disponibilidade de tempo para suporte do agrônomo, fornecer, então, novas ferramentas para o agrônomo realizar um atendimento muito mais digital, muito mais tecnológico, melhorar essa comunicação entre cooperativa e cooperados, né, que é tão importante esse processo de comunicação entre a cooperativa e os produtores, fortalecer, então, essa segurança na relação entre cooperado e cooperativa e, claro, fortalecer os programas de desenvolvimento e transformação do produtor rural, aumentando, por consequência, o seu protagonismo. Então, daí, pessoal, surgiu todo esse nosso programa da Jornada do Cooperado e, como eu disse anteriormente, ele consiste em fazer essa gestão dessa experiência em cada um desses pontos de contato. Claro, para a gente fazer essa gestão dessa experiência, a gente precisa ter de forma clara qual é a jornada do produtor dentro da cooperativa. Desde o momento lá que ele se decide se associar, desde o momento que ele decide fazer parte da cooperativa, até o momento que ele faz a sucessão, até o momento que ele passa os negócios para outra pessoa da família ou da sua região. Então, a gente fez inicialmente essa jornada, esse mapa, considerando todas essas etapas, todos esses pontos de interação. Então, a gente colocou como primeiro ponto aqui esse momento de decidir associar-se, e cada uma dessas etapas, pessoal, elas se subdividem em ações menores que compõem também essa jornada dessa etapa. Então, a gente considerou essa etapa inicial, depois desse momento ele decide então entrar para a cooperativa, e aqui, por consequência, entra em todos os nossos processos de admissão, toda a documentação que ele precisa trazer, todo esse contato que ele precisa fazer inicialmente com a unidade, os documentos que ele precisa trazer para se cooperar, o fluxo desses documentos,
E aí, na sequência, também vem a parte de comprar produtos. Então, aqui entra toda a parte de negociação dos insumos, toda a parte também dessa programação, dessa chegada desses produtos. E, como outra etapa, a gente tem produzir e acompanhar a produção. Então, aqui entra toda a parte do nosso suporte agronômico, todo o nosso suporte técnico ao produtor, que também é uma etapa muito importante. É claro que, além desse suporte, existe um outro tipo de suporte ligado a toda a parte administrativa, toda a parte, por exemplo, de organização financeira, de pagamento de contas, e que a gente também entendeu ser uma etapa importante, por isso que a gente também colocou ela na jornada. É claro que a gente pensa do produtor lá entrando, então a gente também tem que pensar nesse fluxo do produtor também saindo dessa nossa jornada junto com a gente. Então a gente colocou aqui uma etapa para a gente acompanhar todos esses resultados e consolidar o processo de sucessão lá na propriedade do produtor. E aí, pessoal, a partir do momento que a gente fez esse desenho dessa jornada do cooperado junto com a unidade, a gente fez diversas pesquisas para entender como é que estava a percepção do produtor em cada um desses pontos. E a gente lá conseguiu entender, por meio de todas as pesquisas quantitativas, qualitativas, a gente fez também alguns grupos focais, tem algumas coisas que a gente estava fazendo, estava muito legal na visão do produtor, mas também tinha alguns pontos que a gente precisava melhorar, que a gente precisava fazer alguma correção de rota, e aí então dessa grande pesquisa surgiu um mapa de trabalho com relação a alguns pontos que na visão dos cooperados precisavam melhorar. E aí disso, então, a gente montou 6 squads, 6 equipes para desenvolver esses assuntos. Então, a gente teve uma equipe para trabalhar todo o processo nosso de reestruturação do processo de venda de insumos, que o agrônomo, que o cooperado entendeu que a gente precisava melhorar, otimizar. A gente também considerou uma equipe para reestruturar toda a rotina de assistência técnica dos agrônomos, porque, segundo o relato dos cooperados, a gente precisava otimizar essas visitas, eles precisavam estar mais a campo, eles precisavam ter mais presença na propriedade dos produtores. A gente colocou uma terceira equipe para reestruturar todo o nosso modelo de atendimento aos produtores, levando em consideração uma padronização desse atendimento, levando em consideração as melhores práticas adotadas em uma unidade que sejam referência para todas as outras. Nós colocamos uma quarta equipe para reavaliar todo o nosso processo de recebimento de grãos nas unidades, como é que a gente poderia otimizar esse processo, reduzir o tempo, melhorar a confiabilidade da classificação. A gente considerou uma quinta equipe, um quinto squad, para a gente fazer essa reavaliação das diretrizes de comunicação. Então, como é que a gente estava, quais eram os canais que a gente estava usando, como é que era a nossa forma de levar informação para o cooperado, qual que era a periodicidade disso, e a gente então fez uma equipe só para discutir essas estratégias e políticas de comunicação. E a gente também fez uma sexta equipe para fazer uma revisão de todas as estratégias de engajamento e capacitação do cooperado. Então, pensando em todas as formações que a gente tinha, tanto para o cooperado quanto para a família, né, para os filhos, para as esposas, como é que a gente poderia revisitar esses trabalhos sob a luz também dessas percepções do cooperado e fazer os ajustes necessários. Esses aqui à direita, pessoal, são os pontos da jornada que também contemplam todos esses nossos mini projetos que foram montados. Então, vocês vão perceber que tem alguns desses projetos que são ligados à compra de produtos, alguns outros ligados à parte de produzir e acompanhar a produção, e também a parte de receber o suporte da cooperativa, assim como também acompanhar os resultados da consolidação. Então, esse aqui é um mapa que mostra a conexão dos nossos projetos propostos com os itens, com as etapas, melhor dizendo, da jornada que a gente também gostaria de melhorar. Bem, a gente, no meio do caminho, a gente percebeu também e entendeu que, por mais que a gente queira trabalhar essa experiência do cooperado, né, a gente queira colocar o cooperado no centro, a gente não faz isso sem olhar para a jornada do colaborador. Afinal de contas, é por meio do colaborador que a gente promove toda a experiência com o nosso cooperado. É por meio do colaborador que o atendimento acontece, que a magia do atendimento acontece, que os nossos processos são conduzidos. Então, a gente entendeu ser extremamente importante trabalhar também todo esse conceito da jornada do colaborador para entender como é que ele estava se recebendo a informação, como é que ele estava sendo treinado
e assim a gente, então, fazer o movimento de dentro para fora. Afinal de contas, se no final das contas a gente quer levar a melhor experiência para o cooperado, a gente tem que começar fazendo uma tarefa de casa e fazendo um trabalho muito bem feito com o nosso colaborador. Afinal de contas, é ele que conduz toda essa experiência do nosso cooperado. E aí, então, a gente, assim como a gente fez nossa jornada do colaborador, a gente também desenvolveu uma jornada do colaborador aqui dentro da cooperativa, que começa desde lá do processo de atração e seleção, passando pelo processo de admissão e também pela forma que ele faz a integração, que ele recebe as informações iniciais, uma etapa também considerando o treinamento e desenvolvimento, uma etapa para fazer gestão do desempenho, para a gente avaliar como é que está a performance daquele produtor, uma etapa levando em consideração toda a parte de reconhecimento desses colaboradores e, claro, a retenção dos melhores talentos e, em algumas situações, também acontecendo o desligamento. Então, essa foi a jornada do colaborador que a gente também desenhou, e assim como a gente fez pesquisas com os nossos quadros de cooperados, a gente também desenvolveu diversas pesquisas e grupos de discussões com os nossos colaboradores para entender como é que a gente estava na visão deles em cada um desses pontos da jornada e, claro, traçar ações de melhoria em cima de cada um disso. Então, a gente, em cima desse diagnóstico, a gente fez também o nosso mapa de trabalho. Essas aqui são algumas das ações que a gente trabalhou. Então, a primeira delas foi fazer toda a revisão das nossas competências organizacionais. A gente também propôs como segunda ação uma revisão do nosso modelo de gestão de desempenho, que segundo os nossos gestores na ocasião, ele estava insuficiente à nossa necessidade. Nós traçamos uma terceira linha de ação para fazer uma certificação na função para cargos críticos. O que é isso? Certificação na função é a gente fazer uma trilha de conhecimentos obrigatórios e mínimos para que uma pessoa possa exercer bem o cargo dela. Então, a partir do momento que o colaborador tem aquele conhecimento, ele está apto, ele está certificado a exercer aquela função, e a gente colocou essa especificidade para a gente também olhar de forma direta para aqueles cargos que têm interface direta com o cooperado. E, por fim, a gente fez também uma proposta para fazer toda a reestruturação do nosso desenho do programa de capacitação dos trainees, e também de forma igual, esses aqui são os pontos da jornada do colaborador que seriam trabalhados, né, seriam desenvolvidos por meio desses projetos. Bem, além de tudo isso, pessoal, a gente também pensou muito como melhorar esse atendimento aos nossos cooperados. E para isso a gente entendeu que a gente precisaria conhecer melhor cada um dos nossos produtores, cada um pouquinho dos seus gostos, um pouquinho do seu jeito de querer ser atendido, do seu jeito de querer receber comunicação, por exemplo. Então, a gente moldar, a partir dessa identificação das preferências dos cooperados, nossa melhor forma de atuar e de se relacionar com eles. E aí, então, a gente, a partir de um estudo desenvolvido também com a nossa equipe aqui de colaboradores, a gente, então, estabeleceu um modo de personas para os nossos cooperados, muito semelhante aos perfis comportamentais, aos principais estudos que tem nesse sentido. Então, a gente dividiu, então, os nossos produtores em personas, levando em consideração, então, as preferências comportamentais de cada um deles. A exemplo, por exemplo, do primeiro quadrante que eu vou citar, que é o produtor relacional, então ele é muito mais afável, ele leva em consideração também aspectos subjetivos, ele é muito mais levado à emoção que pela razão. E aí, claro, a gente montou também em cima disso todo um mapa de trabalho, toda uma linha de atendimento em cima das preferências desse cooperado. Como eu disse, então tudo isso é para a gente entender melhor o nosso produtor e, no final das contas, também fazer um atendimento mais personalizado para esse nosso cooperado, mais direcionado às necessidades e aspirações de cada um desses produtores. No segundo quadrante, a gente tem um produtor técnico, que seria aquele produtor com uma visão mais analítica, que ele gosta de muito mais informação, que ele gosta de muito mais dados para tomar a decisão. A gente também tem o terceiro quadrante, que é o produtor competitivo, que é aquele produtor que está muito focado no desenvolvimento de bons negócios, ele quer boas oportunidades também para tomar a sua decisão. E a gente também tem o perfil empreendedor, que é aquele produtor que ele tem mais de um negócio, ele eventualmente ele nem mora na propriedade, ele fica em outra cidade, em alguns casos, e que ele tem um perfil muito mais de tomar decisão com base na direção da equipe, ele tem, né, já uma condição diferente de negociação, de administração dos negócios. Então, são os 4 grupos que a gente entendeu
ser relevantes para o nosso negócio. É claro que para isso, cada cooperativa, cada empresa precisa pensar na sua, a que faz sentido para o seu negócio, né? Esse aqui é um pouquinho do que faz sentido aqui para o nosso estudo, para o nosso contexto, tá? E aí, pessoal, em cima de toda essa discussão, a gente também entendeu ser importante desenvolver uma estrutura, uma área de experiência do cooperado. A gente tinha um trabalho de levantamento de pesquisas, identificação de percepções, mas não era algo estruturado, isso não era pautado dentro de uma área como uma responsabilidade. Então, uma das entregas também do projeto, uma das propostas que foram discutidas e desenvolvidas, era a gente desenvolver aqui dentro da Cocamar uma área específica para trabalhar a experiência do cooperado. No nosso caso aqui, para a gente trabalhar toda essa gestão dessa experiência, como eu disse para vocês, em toda essa jornada. Então, esse daqui é um pouquinho do porquê a gente estabeleceu uma área de Customer Experience e que eu vou trazer rapidamente para vocês, tá? O primeiro deles é para a gente ter uma área focada no cliente, no nosso caso, cooperados, pensando nisso o tempo todo. Então, como é que a gente faz para ter alguém monitorando essa experiência? Como é que a gente faz para ter alguém pensando nisso 24 horas por dia, trabalhando ações de correção, né, fazendo ações de engajamento junto com as áreas. Então, também para fazer um trabalho de mapeamento dos clientes, entendendo quem são os nossos clientes, os comportamentos, as necessidades, as preferências, como a gente apresentou agora há pouco, a gente também desenvolveu a questão das personas para melhorar tudo isso. Pensar em estratégias, então, de conexão com os clientes, como é que a gente poderia pensar para trabalhar estratégias para fortalecer essa nossa conexão emocional com os nossos cooperados. Eu coloquei também a questão aqui de feedback, né, para fazer exatamente o que eu falei, para a gente monitorar a satisfação dos nossos cooperados em cada uma dessas etapas em tempo real, e assim a gente conseguir ser muito mais assertivo nesses ajustes, nessas ações de correção de rota, e claro, também para trabalhar a cultura do colaborador, para a gente também reforçar com a nossa equipe o tempo todo a importância de conduzir uma boa experiência, a importância da gente também levar em consideração todos esses conceitos da boa experiência do cooperado para os nossos colaboradores. Um ponto importante aqui, pessoal, é que por que a gente entendeu ser importante estabelecer uma área de Customer Experience, né, uma área de experiência do cooperado dentro da nossa cooperativa. Esse gráfico ele é bem legal, ele mostra que quanto maior o nível de maturidade e experiência do cliente, menor o nível de intervenção. Assim como o oposto também é verdade, quanto menor o nível de maturidade, maior a exigência, maior a demanda para a gente fazer ações de intervenção. Então, a gente entendeu que a gente estava numa rota de crescimento, que a gente estava numa curva de aprendizado, e para isso, então, para a gente ser assertivo nas nossas proposições, ser assertivo no nosso modelo de trabalho nesse momento, nesse nosso momento atual da jornada, a gente, então, entendeu ser importante e necessário a gente estabelecer uma área de experiência do cooperado dentro da Cocamar. João, então o que essa área basicamente vai fazer, né? Então essa área ela é responsável por fazer então todo o processo de aplicação de pesquisas, rodar isso nos tempos certos, né? A gente roda hoje pesquisas tanto de NPS quanto também de satisfação do cooperado em processos, em etapas específicas da jornada. Ela trabalha toda a análise de resultados disso, então ela pega esses dados brutos e a gente faz um refinamento de tudo isso, a gente define algumas métricas, a gente define alguns parâmetros, né? A gente coloca, claro, alguns alvos que a gente quer atingir. Em cima disso, depois que é feita toda essa análise dos resultados, a gente então faz uma priorização das áreas foco, porque desse resultado surgem muitas oportunidades, né? E depois a gente precisa fazer um trabalho de afunilamento, de priorização dessas demandas que a gente vai trabalhar, quais são os pontos de dor que vão ser discutidos para procurar uma solução mais efetiva. A gente tem um pilar também para trabalhar toda a parte de comunicação e engajamento, tanto com a nossa equipe de colaboradores, quanto também para o nosso quadro de cooperados. E a gente também, a partir disso, faz, então, uma etapa de gerenciamento de projetos, onde a gente identifica uma equipe necessária para conduzir aquela discussão, para tratar daquela dor, e essa equipe então vai ser responsável por pensar soluções, por redesenhar o processo, por redesenhar produto, por pensar que tipo de ação é necessária para a gente reverter aquela situação. E claro, uma etapa não menos importante é a gente também fazer uma apuração fina de como é que está os indicadores de uma forma geral, o que está evoluindo, o que de repente não está evoluindo com
com a velocidade que a gente gostaria, que tipo de área, ou que tipo de processo, ou que tipo de produto que exige uma intervenção mais intensa aqui da nossa parte. E aí, claro, para fazer tudo isso, para fazer com que esse processo aconteça de forma efetiva, consistente, e que tenha também o engajamento de todas as áreas da cooperativa, a gente precisa pensar também no mecanismo de governança, e para isso a gente criou também uma sequência de momentos com gestores de diferentes níveis, para a gente trabalhar essa informação, para a gente discutir o andamento da situação, o andamento dos planos de ação. Então, a gente fez uma árvore de níveis aqui, começando desde a nossa equipe de base, né, que seria a nossa N4, até passando um pouquinho para os nossos gerentes e coordenadores, na nossa N3. A N2 já é voltada muito mais para a nossa superintendência com os gerentes executivos, sempre trazendo os números que foram discutidos e pautados na reunião do nível de baixo, até chegar à nossa N1, que é a nossa reunião de diretoria e superintendência, e por fim, chegando à nossa N0, que é onde apresenta também os resultados do período para o conselho e para a diretoria. Aqui, pessoal, eu já vou entrar um pouquinho nos exemplos de como é que a gente trabalha, então, essas informações a partir desse mecanismo de governança que eu falei para vocês, que é extremamente importante, porque dessa forma a gente tem, assim, uma asseguração de tudo aquilo que está sendo discutido, de tudo aquilo que o produtor está colocando nas pesquisas, como é que ele está sendo trabalhado internamente dentro da cooperativa. Esse aqui é um exemplo dos nossos planos de ações. Então, imaginem só que nesse período que a gente está apresentando aqui, que eu estou trazendo o exemplo, a gente então tem 227 ações estabelecidas, e a gente então, inclusive, faz um acompanhamento do que já está finalizado, do que está sendo feito, e o que está atrasado precisa exigir da gente uma atenção diferente, tá? E, claro, sempre estratificando aqui pelas nossas regiões, pelo nosso modelo de gestão, tá? Esse daqui, pessoal, trazendo um pouco dos resultados das nossas pesquisas. Então, esse aqui é um exemplo ligado à nossa pesquisa de satisfação com a entrega de produções. Então, vocês podem perceber que, de uma forma geral, a gente ficou com uma nota 8,88, mas a gente também quebra isso em algumas outras formas de avaliação. Então, aqui, por exemplo, a gente divide em nível de facilidade em realizar a entrega de grãos, o nível de satisfação com o tempo da entrega de grãos, e também com o nível de confiabilidade no processo de classificação, sempre olhando em vários níveis, né, desde de forma granular, né, começando lá na unidade, até também pensando também numa regional ou num grupo maior de unidades. Tá? Na parte dessa etapa de comprar produtos também, que tem muita relevância e muita atenção da nossa parte, então a gente também quer saber do nosso produtor como é que está sendo essa experiência nessa etapa. Então, para isso, a gente faz também uma pesquisa de satisfação com a compra de insumos. A gente também quebra esse nível de satisfação geral em outros subníveis. Então, aqui está um exemplo, né, da nossa última cultura de verão, que a gente teve uma avaliação dos nossos cooperados de 9,26, considerando uma avaliação de satisfação geral. Mas quando a gente olha um pouquinho para o nível de satisfação então, e cordialidade, no atendimento a gente ficou com a nota de 9,35, a agilidade 9,15 e o preparo da equipe de vendas 9,27. É claro que isso é uma visão geral. Depois, junto com as equipes, a gente trabalha essa estratificação por unidade e região, e em cima dos resultados, em cima das informações, a gente trabalha diversos planos de ação para a gente ou melhorar a nota ou a gente reverter uma situação que a gente entende que precisa mudar. Esse aqui, então, é uma visão geral considerando todos esses indicadores de satisfação que eu coloquei para vocês. Os indicadores de satisfação, eles acabam olhando muito mais para pontos específicos da jornada, para avaliações de correção de rotas em algum daqueles momentos da jornada do cooperado, e o NPS é onde a nossa sistemática que a gente calcula e mede a experiência do cooperado como um todo com a cooperativa. Então, inclusive, esses daqui são um pouquinho dos nossos números desse período, né, que a gente traz, então, para fazer esse acompanhamento e essa discussão. Daniel, de forma geral e objetiva, esse é um pouquinho das informações que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E claro que agora a gente fica aberto aí para perguntas. João, parabéns pela apresentação, fascinante. Eu acho que vai deixar aí vários insights para as nossas cooperativas, né, para os nossos cooperativistas, né, que estão aqui no canal Você Mais Cooperativo, participando da SOQS 2022. João, normalmente, a gente se depara com investimento, capacidade de investir das nossas cooperativas. Bom,
para fazer todo esse trabalho, precisa de investimento. Mas vamos esquecer um pouquinho investimento. Olha, que tipo de resultado justifica esse investimento? Que tipo de resultado? Isso é palpável? Fala para a gente um pouquinho os resultados, que, embora o projeto de vocês, né, tenha pouco tempo, né, que tipo de resultado vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem ter hoje, mas que tipo de resultado também vocês conseguem visualizar para médio e longo prazo? Isso é interessante aqui para os participantes, né, porque a gente se depara com essa desculpa, né? Olha, eu não vou fazer porque é caro, mas eu gostaria da gente conversar um pouquinho sobre que tipo de resultado para que as pessoas avaliem melhor. O cooperado, realmente, ele precisa estar no centro do negócio e precisamos investir cada centavo na nossa cooperativa, né? Sem dúvida, Daniel. Bom, esse aspecto econômico é uma discussão sempre importante e a gente percebeu, Daniel, que existe uma relação direta entre o nível de satisfação com a experiência dele e o nível de movimentação econômica que ele tem com a gente. Então, no final das contas, a gente está melhorando essa experiência porque a gente quer que o nosso cooperado ele entregue mais a sua produção, ele quer que ele movimente mais também com a compra de insumos. E a gente consegue perceber claramente que as unidades que têm bom nível de satisfação e experiência, eles também têm, por consequência, maiores resultados econômicos. Então, a gente faz tudo isso, a gente tem todo esse esforço para também ter esse olhar em maiores resultados, tanto em faturamento quanto também em recebimento. João, e aquela cooperativa? Ela saiu impactada do nosso case agora, ela sai impactada agora. Por onde começar? Por onde Bom, eu Daniel, começo? Se eu quero implementar essa estratégia na minha cooperativa agora, por onde começar? legal. Na nossa fala, eu comecei mencionando que a gente fez todo o desenho da jornada do cooperado. Eu sugeriria para essa cooperativa que quer começar, partir desse desenho. Então, qual que é a jornada que o seu cooperado tem com a sua cooperativa? Quais são os principais pontos de interação? A partir disso, pensar como é que a gente pode traçar diagnósticos ou mecanismos para a gente fazer uma avaliação de como é que está realmente a percepção do produtor com relação àquele processo. E a partir disso, a gente estabelecer ações de melhoria e também ações de acompanhamento para a gente verificar de forma consistente e constante como é que está a percepção desse produtor naquele processo ao longo do tempo. Então eu começaria fazendo toda essa jornada, depois pensando em mecanismos de melhoria e mensuração desses pontos da jornada. E é interessante essa estratégia, né, João? Que nós temos algumas resistências ao novo, né? Olha, sempre fiz assim. E agora nós queremos construir talvez um modelo de negócio até um pouquinho diferente, né? Centrado no cooperado, na perspectiva de qual que é o anseio e necessidade desse cooperado? Né? Se a gente fala, olha, por que o cooperado não participa da assembleia? Com essas pesquisas a gente vai entender que dia que ele quer uma assembleia, se ele quer segunda, sexta, terça, sábado, domingo, qual horário, né? Isso facilita muito o nosso trabalho e isso impacta diretamente na experiência do cooperado, né, João? A gente oferecer aquilo que realmente ele necessita, né? Aquele que ele está precisando naquele momento. Vocês, obviamente, a gente sempre quer acertar, né? A gente sempre quer acertar e oferecer o melhor para o nosso cooperado. Vocês acham que a implementação dessa estratégia contribuiu para o desenvolvimento de várias atividades dentro da cooperativa, em vários processos? Contribuiu diretamente com a evolução desses processos? Daniel, sem dúvida. A gente colocando o nosso cooperado no centro e dando voz para que ele também se manifeste, a gente consegue entender, na visão dele, o que ele acha em termos de processo que está fluido e o que ele acha de processo que a gente precisa de ajustes. Então, não faz sentido, mas hoje em dia, a gente pensar processos que não seja sob a luz do cooperado, que não tenha sobre esse norte o que o cooperado entende ser o melhor, ser mais adequado, ser mais conveniente. Então, a gente precisa fazer um processo de co-construção, de inserção do cooperado nesse desenho. E claro que para isso a gente precisa entender, muitas vezes, a necessidade dele, né? Muito mais do que ele falar também, a gente tem esse espaço para conseguir coletar esses direcionamentos dele, mas também para entender essa necessidade dele. A partir daí, então, a gente consegue endereçar uma proposta, seja de processo ou seja de produto,
muito mais adequada à necessidade do produtor, ao perfil dele. E em muitos casos, Daniel, a gente percebe que a gente vão ter, então, cooperados com necessidades diferentes. E aí onde, então, a gente precisa chegar num outro nível de discussão, porque a gente tem, então, soluções customizadas por grupos de cooperados. Então, tudo isso, claro, sob a luz daquela direção de querer proporcionar essa melhor experiência para o nosso produtor. Em resumo, né, João? Não dá mais para fazer, eu acho que o cooperado quer isso. A gente tem que trabalhar na perspectiva de, olha, pesquisamos, temos esse cenário, é isso que a gente tem que fazer. Né? Trabalhar para a viabilidade das ações demandadas, né, dentro de uma viabilidade econômica e promover uma atitude, né, perante ao nosso cooperado. Afinal de contas, sem cooperados, nós não temos cooperativas. João, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso case, do nosso vídeo. Agradeço a sua disponibilidade. Deixe aí uma mensagem final para os nossos participantes. Legal, Daniel. Só trazendo esse ponto que você trouxe no final, achei super legal. E, de fato, a gente precisa parar de achar as coisas, e a gente precisa trazer dados, precisa trazer fatos, a gente precisa estabelecer mecanismos para que a gente consiga formalizar essas percepções da pessoa mais importante da cooperativa, que são os cooperados. Então o pessoal brinca, né, João, você que trabalha com cooperados, né, o que você acha desse processo aqui? Se a gente colocar essa porta aqui vermelha, o que você acha que o cooperado vai achar? Será que ele vai gostar? Assim, gente, hoje nós temos 16 mil cooperados, né, cooperados dos mais diferentes tipos. Então, não seria eu que teria essa pretensão de achar ou de definir o que seria melhor para o nosso cooperado. A gente precisa perguntar para ele, a gente precisa inserir ele dentro desse processo, a gente precisa fazer pesquisas para verificar se ele está satisfeito com aquilo e se ele não tiver, como é que a gente pode incitá-lo a trazer outras sugestões, para trazer novas contribuições para a gente remodelar o que precisa ser remodelado. Então, chegou a era, pessoal, do nosso cliente, que no nosso caso as cooperativas é a era do cooperado. A gente precisa, então, de verdadeiramente colocá-lo no centro e, a partir disso, redesenhar todos os nossos processos sob a luz das necessidades do nosso cooperado. Então, em termos de mensagem final, o que eu deixo é para que a gente realmente traga isso para o nosso dia a dia, para que isso não seja um discurso, né, bonito de colocar o cooperado no centro, mas que, de fato, a gente coloque o cooperado no centro das nossas atenções, no centro das nossas operações, e a gente faça, então, os ajustes necessários para promover para ele a melhor experiência. João, obrigado pela sua disponibilidade, meus caros. Um forte abraço cooperativista e até a próxima.